Olá, bom dia. Hoje é o dia 24 de julho e eu aproveito a oportunidade para dizer parabéns a Márcia Cristina Franciscone Damasceno, a minha irmã, que mora no Brasil. Parabéns para você, que Deus te abençoe. O nosso texto de hoje se encontra em Romanos capítulo 9, verso 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Esse texto é precedido por um outro texto que diz o contrário, na verdade, que diz que existem vasos da ira que são preparados para a perdição. Texto difícil, né? Eu imagino que o Paulo ainda está pensando no faraó, que resiste a Deus, que endurece o seu coração. E no final, Deus vai endurecer o coração de Faraó para manifestar a sua glória. Faraó faz parte dessas pessoas que decidem de resistirem a Deus, coisa que não faz sentido, não é mesmo? E eu gostaria também de corrigir algo que eu disse ontem, dia 23 de julho, que o texto, citando o texto de Deuteronômio 29, eu disse que as coisas reveladas são para Deus, mas é o contrário, né? As coisas reveladas são para o homem e aquelas que são ocultas são para Deus. E aqui nós estamos, então, vendo algo muito interessante sobre a glória de Deus, as riquezas da sua glória. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a riqueza, as riquezas da glória de Deus. Quando você lê o livro de Salmos, você vai encontrar uma série de textos, Salmos de Davi e outros salmos, que falam da glória de Deus, da riqueza da glória de Deus. Quando, por exemplo, Davi fala sobre a bondade de Deus, né? Davi fala muito sobre a bondade de Deus, sobre a verdade expressada na palavra de Deus, a verdade de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Todas essas qualidades fazem parte do caráter de Deus e que manifestam no final a glória de Deus. Por exemplo, o poder de Deus. Todas essas coisas reunidas manifestam a glória de Deus. E aqui ele está dizendo que Deus nos fez conhecer as riquezas desta glória. Coisa interessante. E a gente vai ver como é que Deus vai fazer para que a gente possa conhecer as riquezas dessa glória. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Bem, claro, Romanos capítulo 11, verso 33. Inclusive a gente canta, né? Eu cantava quando era jovem ainda no Brasil essa música. Oh, a profundidade das riquezas, né? O Paulo, depois de ter, já estamos aqui no capítulo 11, depois de ter proclamado tanta coisa maravilhosa sobre Deus, ao momento ele cai de joelho, a gente tem uma impressão, né? E diz, oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Mas nós sabemos que Deus revelou aquilo que era para ser revelado para nós, já nos foi revelado, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha que interessante. Ele fala aqui no verso 6, estamos aqui em Efésios capítulo 1, no verso 6 ele fala da glória de sua graça. Riqueza da glória de Deus e aqui glória da graça de Deus. Nós fomos feitos para o louvor da glória da graça de Deus. Coisa muito interessante. E ele diz que a redenção, ou seja, o fato de Deus ter vindo nos comprar para ele, nos redimir, pagar o preço para que saíssemos da escravidão, isso tudo é segundo as riquezas da graça de Deus. A graça de Deus é infinita. Ela pode alcançar qualquer pessoa. Teria alcançado o faraó, né, se o faraó tivesse se arrependido. Alcançou Paulo. Você já leu a história do Paulo? Um perseguidor da igreja, um terrorista, uma pessoa perigosa, que colocava gente inocente na prisão, que cortava a cabeça de pessoas inocentes, que matava e semeava uma grande destruição ao seu redor. Deus transformou o coração daquele homem violento num homem dócil. Coisa maravilhosa. Então, a riqueza da graça de Deus. É por aí que passa o acesso
as riquezas da glória de Deus. Em Efésios, capítulo 2, verso 7, Paulo diz, e eu estou aqui com o texto em inglês, ele está dizendo que no futuro Deus mostraria a incomparável riqueza da sua graça, expressada em bondade para nós em Cristo Jesus. As riquezas incomparáveis da graça de Deus, manifestada para nós em Cristo Jesus. Então, quando Cristo fala ao nosso coração, quando Cristo vem morar em nosso coração, Ele traz ao nosso coração as riquezas da graça de Deus, que também revelam as riquezas da glória de Deus. Em Efésios capítulo 3, verso 8, Paulo diz o seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aí a gente entende uma coisa: as riquezas da graça de Deus são as riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus. Que não são mais incompreensíveis, não é mesmo? Porque elas nos foi revelada pela graça de Deus. Você quer ter acesso à bondade eterna de Deus, ao amor eterno de Deus, à paz eterna, à esperança eterna, a todas essas riquezas que são eternas, você tem que vir a Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós conhecemos as riquezas imensuráveis de Deus. Porque as riquezas imensuráveis de Deus se tornam as riquezas incompreensíveis de Cristo. Incompreensíveis antes, mas compreensíveis agora. Quando você está em Cristo, você mergulha na graça de Deus. Você mergulha nas riquezas insondáveis da glória de Deus. Se a glória, se a graça de Deus fosse um oceano, seria um oceano sem fundo. Já imaginou? Quanto mais você necessitar da graça, mais graça você terá por você. Que Deus te cure, que Deus te abençoe, que Deus encha a sua vida da graça de Deus. E mais uma vez, que Deus abençoe a minha irmã Márcia Cristina, hoje, no nome de Jesus.